A próxima ferramenta que nós vamos ver é uma ferramenta de perfil, que é uma ferramenta complementar para aquelas análises que nós estávamos vendo agora da topografia. Então, o que é o perfil de um terreno, né? É uma representação gráfica de uma elevação do solo ao longo de uma linha. Ou certo? Então, vamos lá para a nossa ferramenta de perfil. Como eu falei para vocês, o perfil é a elevação do solo ao longo de uma linha. É como se nós fizéssemos um corte no terreno para ver as variações de altitude. Então, vamos lá fazer um perfil para verificar. Então, aqui eu tenho esse terreno, vou te pegar o do lado que eu acho que ele é mais íngreme aqui. Então, aqui eu tenho, ó, ele já está puxando, o Snap está ativo, tá vendo que ele está verdinho. E aqui eu vou puxar, vou dar um clique, ele já começou a criar. E agora eu vou indicar para onde eu quero. Nesse caso, eu não preciso necessariamente seguir a geometria do terreno. O perfil eu posso fazer conforme o corte que eu quiser, certo? Então, eu posso vir para cá, tanto faz, mas vamos fazer um perfil deste terreno. Então, eu vou fazer um corte longitudinal, dei mais um clique, ele parou. Apareceu um gráfico para mim. A partir de agora, ele está fazendo cálculo lá, utilizando aquelas informações que nós temos de elevação, de hipossometria, de curva de nível, lá do nosso perfil 3D, que nós vamos verificar depois. Então, aqui ele fez uma análise do perfil da altitude desse terreno. Então, ó, ele vai nos ajudar a entender a variação do relevo de uma área específica, mostrando onde estão os pontos mais altos e os pontos mais baixos, além de revelar a inclinação do terreno. Então, aqui, esse terreno, ó, quando eu estou mexendo aqui no meu gráfico, ele começa a aparecer um pontinho vermelho lá na linha que eu havia traçado. Então, é um terreno que ele inicia já com uma altitude de 28,30 metros, próximo dos 30, 28,30 centímetros. Então, ele vai subindo e ele vai me mostrando. Aqui, então, eu consigo analisar a altitude desse terreno. Ele é um gráfico que mostra o relevo através de uma linha que a gente traçou. É como se a gente tivesse cortado esse terreno ao meio para analisar esse perfil. Para que ele é utilizado dentro da ferramenta de SIG? Ele é uma ferramenta que ele permite você visualizar através de uma representação 3D, que é o nosso gráfico, utilizando ferramentas em 2D. O nosso mapa ele é 2D, ele só vai ter duas dimensões. Aqui a gente consegue analisar também a altitude desse perfil ou desse terreno que eu estou analisando. Que eu posso analisar um ou mais terrenos, a área de interesse de estudo pode ser feito dessa forma. E como todas as outras ferramentas que a gente viu, elas podem ser usadas combinadas. Então, lembra que a gente viu lá a curva de nível, que ela mostra a altitude que o terreno se encontra e ela vai um por um? Então, ó, aqui ele começou com uma distância de 28,30. Eu vou acompanhando lá a minha linha no mapa. Quando ela chegar numa altitude de 29, ó como ela já está próxima daquela linha da curva de nível aqui, ó. A bolinha estava por aqui. Então, aqui eu já vou ter essa minha próxima curva de nível. Então, o perfil ele ajuda a entender de uma localidade específica. As curvas de nível, ela traz o contexto geral, e aqui eu consigo analisar o comportamento de uma área específica. Então, assim, a gente pode entender e projetar e analisar e tirar as nossas conclusões com a composição também do perfil com a curva de nível, do perfil com a hipossometria. Então, essa ferramenta do perfil, ela também é essencial dentro do planejamento urbano,
pois ela vai fornecer uma visão clara das variações da elevação ao longo de uma linha, permitindo assim que as decisões sejam mais precisas. E combinando com outros mapas, a gente pode garantir ainda que os projetos sejam planejados com uma base de análise completa e detalhada do relevo, minimizando riscos e custos. Então, tudo isso está disponível dentro aqui da nossa plataforma SIG.